Oi, gente, aqui é a Gisele. Hoje nós vamos conversar sobre O Morro dos Ventos Uivantes, esse romance gótico publicado em 1847 por Emily Brontë. Na época em que esse livro foi publicado, não era muito bem visto, né, ali no auge do século XIX, que mulheres exercessem atividades que trouxessem ganhos financeiros. Então, tanto Emily como Anne e Charlotte Brontë, as irmãs Brontë, adotaram pseudônimos. Esse livro ele foi publicado sob o pseudônimo de Alice Bell, que era um nome que não dizia muito sobre o autor, né? Se era um homem, se era uma mulher. E a sociedade como um todo entendeu que seria um homem. E até hoje há teorias, né, que falam aí sobre a possibilidade desse livro ter sido escrito pelo irmão alcoólatra da Emily Brontë. E eu já adianto que não acredito muito nessa teoria. Eu entendo que ela surgiu, né, baseado aí no fato de que as pessoas não conseguem atribuir esse romance a uma mulher, por ele retratar relações tão complexas, né, personagens tão odiosos. Apesar de falar que vai tratar do amor de Heathcliff e Catherine, a gente sabe que é um livro que não fala sobre amor. Ele vai falar sobre um sentimento doentio de posse, obsessão, vai falar sobre ódio, vingança, todos esses sentimentos ruins que podem ser despertados em nós. Contextualizando um pouquinho para vocês, o livro ele foi publicado, né, no século XIX, mas a história se passa ali nas últimas décadas do século XVIII. Vou ler aqui para vocês um trechinho do que vem no resumo atrás. O livro foi publicado em 1847 e chocou os leitores da época, uma vez que, para contar a história de amor entre Catherine e Heathcliff, a jovem autora expôs os sentimentos e a alma dos personagens, de uma maneira pouco comum, ao mostrar suas falhas de caráter e revelar o abismo social que separava os dois irmãos de criação, mantendo assim a tensão ao longo de todo o romance. Esse romance ele vai ser narrado pra gente através de duas pessoas, né? Dois personagens. E isso é uma característica do romance gótico, é uma história dentro de uma história dentro de uma história. Aqui nós vamos ter três camadas. Em uma camada a gente vai conhecer o antes da história principal, né? Quem é Catherine, né, na infância? Quem é Heathcliff? Eles são irmãos de criação, então como que se deu essa configuração familiar? Quem morava no Morro dos Ventos Uivantes na época em que eles eram crianças? A gente vai ter a camada da história principal, narrada pela Nelly Dean, que era a empregada do Morro dos Ventos Uivantes na época em que eles eram ali entre crianças e adolescentes. E a gente tem a terceira camada, né, que é do Lockwood, que é um forasteiro que está ali pela região. Essa região fica ao norte da Inglaterra, ali super afastada. E ele é uma pessoa super aleatória que alugou a Granja da Cruz do Tordo. É uma residência que fica nas redondezas do Morro dos Ventos Uivantes. E ele foi para lá para tratar dos nervos, né? Ele narra que não estava bem de saúde e lhe foi recomendado descansar. Então ele opta por alugar essa casa afastada e ele tem a brilhante ideia de conhecer o locatário dele. E esse locatário é o Heathcliff, já adulto. Ele nos conta uma história que se passou 2 anos antes, que é quando ele vai conhecer esse locatário. Ele vai até a mansão dos Morros dos Ventos Uivantes esperando ser super bem recebido. E na verdade o que ele encontra é uma família de uma configuração estranha. Ele não sabe quem que é adolescente, é filho, se é casado com quem é aquele rapaz que tá lá. E o Heathcliff, que é extremamente desagradável, ele não gosta de receber visitas e ele não se sente na obrigação de fazer sala, né? Digamos, ele deixa lá o visitante intruso dele super mal instalado, porque devido ao mau tempo, o Lockwood acaba passando a noite na mansão. E é aí que nós somos introduzidos a toda a arquitetura gótica que está presente no Morro dos Ventos Uivantes. É um ambiente escuro, os quartos são escuros, eles são nos descritos como mal cuidado. E lá o Lockwood encontra um livro, e nesse livro há algumas histórias de uma tal de Cat, né, de Catherine, de Heathcliff, e ele fica super curioso para entender se aquilo ali realmente aconteceu, se aquelas histórias
tratam do locatário dele, e ao retornar para a Granja da Cruz do Torto, ele fala com a empregada que está lá, que na época, né, de infância e adolescência, ela era empregada no Morro dos Ventos Uivantes. E ele começa a perguntar, ele fica ali meio que fissurado em entender aquela família, né, aquele ambiente ali que ele encontrou. E ela vai narrar para ele toda a história da Catherine, do Heathcliff e das famílias, né, as famílias Linton e Henshaw, que eram as donas das residências. Temos aqui também nesse primeiro capítulo, que é quando o Lockwood vai falar tudo isso, a introdução ali de sentimentos, né, muito presentes nos romances góticos, que é, ao mesmo tempo de ser aconchegante, ele nos traz uma estranheza, né, um pavor. Há uma cena em que ele narra chegando lá e ele encontra uma família, ele encontra uns empregados cozinhando e traz essa sensação de aconchego, né? Um cenário conhecido ali do leitor. E ao mesmo tempo que ele tá narrando isso, que você fica ali, né? Nossa, é uma família aqui reunida. Ele fala que foi atacado por cachorro para trazer a estranheza e que há animais mortos lá pela residência, né? Para trazer realmente o tom de pavor para a história. Assim como quando ele está lá no quarto para passar a noite, ele escuta uns arranhados na janela e a trama tem todo esse ar meio sombrio. E dentro aí os primeiros, segundos capítulos, a gente vai conhecer também o Joseph, que é um outro empregado que está até hoje no Morro dos Ventos Uivantes, né? Até hoje, na época da história. E ele tem uma maneira de falar, uma linguagem assim muito humilde, que na forma que foi passado para o livro ele traz uma escrita gramaticalmente errada. Eu enganchei um pouquinho na leitura do Joseph até eu entender que realmente tratava de um personagem com uma fala, né, muito humilde em si. E aqui a gente, quando ele volta lá, que a Nellie Jean começa a contar a história para ele, nós passamos a ser apresentados para a primeira camada, que é aquela que vai nos contar o antes. E o que seria o antes? O antes é o Sr. Henshaw, junto com a Catherine e o Hindley, que é o irmão da Catherine, morando no Morro dos Ventos Uivantes, e o Sr. Henshaw vai fazer uma viagem para comprar suprimentos na capital. Ao retornar, ele volta com um garoto órfão, e esse garoto é o nosso protagonista, o Heathcliff. Ele tinha ali, próximo da idade da Catherine, entre seus 9 e 10 anos, e o pai apresenta aos filhos, né? Trouxe essa criança para adotar, né? Ele vai ser o novo irmão. E a Catherine rapidamente se afeiçoa ao menino, ela fica extremamente feliz por ter esse outro irmão, enquanto o Hindley detesta a ideia de mais um homem na casa. Ele já estava certo que ele era o herdeiro e o pai dele não havia necessidade, né, de o pai dele trazer mais um filho para dentro de casa. Além desse fato de herdar ou não, ele fica super enciumado com a relação que o Sr. Henshaw desenvolve com Heathcliff. E aí começa toda a questão de rivalidade entre eles dois. A vida do Heathcliff, que já não era muito boa por morar em uma casa em que seu irmão postiço não gostava dele, o Sr. Henshaw morre e ele se vê morando de favor na mansão do Hindley, que é quem herda tudo. E o Hindley acaba baixando, né, o Heathcliff de um dos irmãos ali, um dos donos da casa, para mero empregado. E nesse momento, uma relação que o Heathcliff e a Catherine vinha desenvolvendo, há uma ruptura nessa relação. Porque além deles terem essa questão de não serem do mesmo sangue, de não serem irmãos legítimos, e que eles desenvolveram um sentimento, né, de paixão ali entre um e o outro, agora eles estão em classes sociais diferentes, né? Ele foi socialmente rebaixado e ele passa a trabalhar como empregado na casa em que ele era tratado como filho do dono. E a Catherine começa a perceber que um casamento que ela poderia esperar ter com ele, né, que em alguma época da vida pareceu possível, agora é impossível, até porque financeiramente ele não teria como ter uma família, já que ele não tem posses, ele não tem dinheiro. E o Heathcliff fica extremamente envergonhado que a Catherine veja ele naquela situação. Então aí nós vamos ter essa mudança de cenário e a Catherine passa a
olhar para a residência vizinha, que é a Granja da Cruz do Torno, porque ela entende que um casamento é esperado dela, um casamento que traga retorno financeiro. E ela passa, né, a olhar ali, ela vê que tem o Edgar Linton, que é o filho do dono da casa vizinha. E ela fica pensando, né, por que não? A Catherine, ela é narrada pra gente também como uma protagonista, né, como uma mulher muito mimada, muito egoísta. E ela, para ela, tudo que ela pensa, tudo que ela fala é a verdade. Então, assim, na cabeça dela o assunto está super resolvido. Ela casa com o Edgar Linton e mantém o Heathcliff por perto. É a junção dos dois mundos para ela. E ele fica possesso por ela achar que ele vai aceitar uma situação dessa. E ele fica sem entender o porquê que ela iria se sujeitar a casar com um homem que ela não gosta. E aí, nesse momento, há uma mudança na história que não é muito bem explicada, mas o Heathcliff, ele foge e ele retorna rico, já mais velho, já adulto, e ele volta para buscar vingança. A Catherine é a única pessoa por quem ele desenvolveu algum sentimento bom. Ele é uma pessoa cruel, ele é impiedoso, ele é desagradável, ele é sempre narrado assim. Além disso, há características que são colocadas tanto pelo Lockwood como pela Nellie Dean, né, que conviveram ali com eles, que o Heathcliff, ele é uma pessoa que ninguém conhece a sua origem. E há termos super preconceituosos usados no livro para descrevê-lo, como, por exemplo, que ele provavelmente tem uma origem cigana e que ele tem uma pele bronzeada, né? Sempre dando a entender que ele não possui uma pele tão alva, né, tão branca como dos irmãos Henshaw. E aí também a gente precisa analisar um pouco que ambos os narradores não são confiáveis. O Lockwood, por sua vez, que está lá para descansar e acaba ficando fissurado pela família e quer entender toda aquela configuração, porque quando ele conhece o Heathcliff adulto, o Heathcliff é dono das duas residências, então como que isso se deu, onde que estão as outras pessoas que ele morava. E ele, por ser uma pessoa que primeiro está entrando ali na história do nada, ele não tem informações, é só aquele primeiro, segundo contato que ele está tendo com os personagens, é o que ele está nos narrando, e ele não estava com a saúde muito bem, né? Então nós temos também, por outro lado, a Nellie Dean, que era empregada na casa 17 anos atrás e que tem uma visão de mundo muito limitada, muito simplista aquela família. Ela, por ser uma pessoa muito humilde, ela está nos narrando não somente o que aconteceu, mas a interpretação dela dos fatos. Nessa interpretação também tem muito do preconceito dela, né? Onde sempre ela narra a Catherine como egoísta, como mimada, sempre o Heathcliff como uma pessoa ruim, como impiedoso. Não que eles não sejam, mas a gente precisa entender que há um julgamento pessoal da narradora intrínseco em toda a narrativa. E eu acho que esse livro, ele é tão complexo, ele aborda tantas camadas do ser humano, ele traz sim esse ambiente meio terror, sabe, assim, meio obscuro, que eu amo. É um livro que vale muito a pena, quem nunca leu, dá uma oportunidade de ler, tirar suas próprias conclusões. Eu sei que muita gente odeia porque fala que é um livro que vai tratar do amor do Heathcliff pela Catherine. E quem ama uma pessoa não faz o que o Heathcliff faz ao longo, né, da narrativa. E isso hoje em dia a gente entende. Ele não é um livro para ser romantizado. Ele é um livro para ser lido e para entender que ele trata desses sentimentos ruins, né, dessa vingança que ele vai buscar e de tudo que a pessoa, dos sentimentos mesmo assim ruins que a gente tem, né, que a gente possa vir a ter, que o homem ele não é totalmente bom ou totalmente ruim. E esse livro, ele traz esses aspectos. Então, eu espero realmente que com tudo que eu falei, você fique instigado a ler esse livro, a tirar suas próprias conclusões. É uma obra, sim, que vai te trazer sentimentos conflitantes. Ao mesmo tempo em que você vai querer descobrir tudo, você vai odiar todos os personagens, você vai odiar até os narradores. Mas é assim mesmo, ele é feito para isso. E eu acho que é por isso que é tão bom, sabe? Ele é tão complexo, ele nos apresenta tantas camadas
que torna impossível você não querer ler todo. Então, eu vou encerrar por aqui, né, para que eu não adentre aí na história e estrague a experiência de leitura de vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente se vê no próximo vídeo.